Olá, tudo bem? Professor Luiz Flávio aqui mais uma vez. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar a disciplina de artes. Para isso, preparei aqui um pequeno texto. Ele será, como sempre, disponibilizado para vocês através dos professores de sala de aula e fala sobre o papel do cidadão na sociedade. Muito se fala sobre comportamento, sobre direitos e deveres, mas hoje nós vamos parar um pouco e falar um pouco sobre o que o cidadão tem como deveres e como obrigações, e também como o cidadão ele pode exigir os seus direitos. Vamos então fazer essa pequena leitura. Após a leitura, os professores de sala de aula vão trabalhar esse conteúdo de uma forma um pouco mais abrangente, tratando com vocês. Então, vamos dar início à nossa leitura. O papel do cidadão na sociedade. Muito se tem falado do papel do Estado, mas talvez não o suficiente do papel do cidadão. O papel do cidadão é o mais importante de todos, pois é o conjunto de cidadãos que deve escolher o tipo de sociedade em que pretendemos viver, determinando os papéis das suas principais instituições e dos seus agentes. Uma maior escolaridade, o avanço tecnológico e a expansão das democracias têm vindo para o bem e para transformar ainda mais a nossa sociedade. No futuro, o cidadão terá cada vez mais poder de autonomia e independência para ser senhor do seu próprio destino e determinar o seu futuro, naturalmente dentro daquilo que está sob o seu controle. Uma sociedade democrática, tenha ela um governo mais à esquerda ou mais à direita, é aquela em que o poder está claramente repartido pelas suas várias instituições democráticas, sejam elas executivas, legislativas ou judiciárias, tendo a sociedade civil múltiplas formas de expressão e de intervenção. Essas intervenções poderão ser individuais ou associativas, reforçando o aprofundamento de uma democracia participativa, sem poderes dominantes e criando um maior valor para a sociedade pela diversificação, empenho e contributo que todos podem trazer. No Brasil, o papel do cidadão tem que evoluir de acordo com os novos tempos, para que no futuro a nossa sociedade possa alcançar então os seus objetivos. Podem-se a seguir alguns traços fundamentais do que deverá ser o papel do cidadão, tendo em conta o enquadramento e os desafios referidos. Então, o cidadão deve fazer o quê? Ele deve ser informado, ser ativo, exigente e participativo. É um dever do cidadão estar informado sobre tudo o que acontece, não só no seu bairro, não só na sua rua, no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu país. Ele deve estar informado como um todo, ele deve participar ativamente de todas as decisões que o envolvem como um todo. Ele deve exigir melhorias, benfeitorias, não só particulares, mas também melhorias coletivas. O cidadão, ele deve procurar ter uma opinião fundamentada
da forma como a sociedade está organizada e procurar dar a sua contribuição para a constituição de uma nova sociedade, em que vá para além da sua própria atividade profissional, participando dos projetos coletivos. Ou seja, o cidadão ele tem que estar inserido de forma participativa. Ele não deve ser um mero espectador. O cidadão ele deve estar inserido em todas as decisões comuns e coletivas. O cidadão deve ser exigente quanto ao papel do Estado e compreender que só tem a ganhar com um Estado forte e independente, menos asfixiante e mais subsidiário, com melhor qualidade de serviço e mais eficiente. Isso se dá através de uma maior participação, fiscalização e cobrança. O cidadão deve ter a consciência plena de que os custos do Estado também são seus. O cidadão tem que querer que a sociedade seja uma sociedade de oportunidades, mais aberta, flexível, para seu benefício próprio e também para os seus descendentes. O cidadão deve assumir os seus deveres, os deveres fiscais, a preservação de uma sã concorrência nos mercados, passando pelos deveres já referidos de participação democrática. O cidadão também deve se responsabilizar por si próprio pela sua formação e desenvolvimento de competências, por todos os atos e atitudes que vai tomando ao longo da sua vida. O cidadão deve evitar estar à espera do Estado ou de outra organização qualquer para resolver os seus problemas ou para ver correspondidos por todos os seus desejos. Não faz sentido que um cidadão esteja sempre a queixar-se ou a reivindicar permanentemente benefícios para si a serem pagos ou disponibilizados por outros. A proposta do cidadão deve ser, na sua valorização, de forma a ter mais oportunidades e não depender materialmente de ninguém em particular. O cidadão também tem que evitar ficar aguardando a uma função ou a um emprego, não só porque tal não é sustentável, nem possível no enquadramento atual, podendo ter um custo para os outros, como acabará por não lhe garantir um maior retorno em médio prazo, em tempos de sua realização profissional e felicidade. O cidadão também tem que exigir respeito à sociedade e ao coletivo, fazendo a sua parte sem onerar a sociedade, ou seja, sem trazer prejuízos, mas antes contribuindo de forma ativa para a sua dinâmica, criação de valor e qualidade, por forma que mais riqueza possa ser criada em benefício de todos. Bem, pessoal, diante de tudo isso, vamos concluir então. Só assim será possível garantir a existência na sociedade dos recursos e das atividades necessárias para providenciar seletivamente uma vida condigna a todos aqueles que objetivamente não a conseguirão alcançar pelos próprios meios. Ou seja, quem estiver fazendo, trabalhando e agindo pela sociedade, ele não está fazendo por si só. Ele está garantindo uma melhor qualidade de vida, participação para ambos. E o respeito que cada cidadão deve merecer, que implica não poder a sociedade tratá-lo como um mero número qualificativo, mas antes desenvolvê-lo, torná-lo independente e nele apostar e acreditar. Temos que ser uma sociedade que valoriza e responsabiliza
O cidadão, independente de sua classe social, de gênero, ele tem que ser valorizado como cidadão. Garantir a igualdade de oportunidades baseada numa educação de qualidade para todos. E saber criar oportunidades para os cidadãos de forma a que estes se realizem pessoal e profissionalmente. É esta nova sociedade que os cidadãos devem exigir e para a qual devem contribuir através do seu próprio papel. Bem, pessoal, encerramos por aqui, mas peço que os professores de sala de aula continuem abordando o assunto e tragam uma nova discussão a respeito do assunto. O professor Luiz Flávio se despede, mas nos encontramos em uma próxima videoaula. Até mais!